Às vezes a gente tem a tentação de achar que Deus errou. Ah, eu estaria melhor em outra família. Eu queria ter o pai que a minha amiga tem, que fulano tem, né? A mãe. Não, mas aonde Deus te colocou é o lugar para você ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu queria ser mais rico, eu queria ter mais paz. Aonde Deus te colocou é o lugar que você deveria estar. Diga para o seu irmão, aonde Deus te colocou é o lugar que você deveria estar. Às vezes parece um pouco loucura, sim ou não? Porque, vai no meu Deus, com meu pai alcoólatra, com meus pais separados, mas Deus quis isso? Não. Claro que não. Aí não foi Deus que quis. Porque Deus não vai ficar controlando cada ação que o seu pai bobo escolheu, ou sua mãe destrambelhada escolheu também não. Ou que você destrambelhado escolheu. Deus não vai ficar fazendo de você um robozinho, não. As nossas escolhas erradas, também Deus, pela sua misericórdia, pode usar para a nossa santificação. Sim ou não? Pode. Porque a gente só se torna paciente como? Quando tem tribulação. A gente só se torna corajoso quando tem tribulação para vencer. A gente só se torna forte quando tem coisas que testam a nossa força. Ou seja, na Salve Rainha nós rezamos que esse mundo é um vale de lágrimas. A gente só se torna santo nesse mundo porque, de fato, nós estamos em luta todo dia. Luta contra quem? Pergunta para o seu irmão: contra quem você está lutando? Contra quem? A gente não sabe, né? Sabe contra quem você está lutando? Diga comigo: contra o demônio, contra o mundo. Mas tem um inimigo pior ainda, que ele dorme todo dia na sua rede, na sua cama, toma banho, no seu banheiro, faz cocô no seu vaso sanitário, come com você no almoço. É você mesmo. Porque todo dia nós temos que nos vencer. Porque o pior inimigo nosso somos nós. Porque se a gente se vencer todo dia, a gente consegue ser melhor. E a gente consegue tornar quem está do nosso lado, pela graça de Deus, melhor. Então a nossa maior batalha é contra quem? Diga comigo, contra nós mesmos. Que nós chamamos normalmente de como é esse inimigo? Diga comigo, carne. Homem velho. Ou então mulher velha, né? E nessas horas é interessante que o pessoal que é metida feminista, as mulheres, né? Nem toda mulher é feminista, não. Não vou explicar o que é feminismo, não, senão era outra pregação, né? Vai dizer assim, quando fala em homem velho, aí já não diz, não, e a mulher velha? Quem é feminista nessa hora não levanta a mão para dizer isso, né? Mas quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai estudar o que é feminismo, né? Alguém aqui entende o que é feminismo? Ninguém, nenhuma mulher? Ninguém? Não? Ainda bem, né? Ainda bem se vocês não forem feministas, né? Femininas, vocês devem ser, viu? Femininas é bom. Feministas é alguém que não entende o que é ser feminina, viu? É bem diferente. É bem diferente. Eu, vai dizer assim, eu ia dizer assim, ó, apesar de ser homem, eu ia dizer uma loucura, né? Eu mesmo sendo homem, eu estudo já há muito tempo o que é esse bendito do feminismo, e ele tem feito muito mal às mulheres. Esse feminismo, ele tem feito as mulheres terem ódio dos homens, né? E entenderem muito mal o que é ser mulher. Estudem direitinho o que é o feminismo, né? Coloca assim, ó, no YouTube, Padre Paulo Ricardo, feminismo, Padre José Eduardo, feminismo, ou coloque outro. Depois até alguém que é coordenador da comunidade me procura a Edilane, que eu vou mandar os links para ela, explicando o que é o feminismo, né? Tem vários livros explicando o que é isso, né? Bem interessante. Mas voltando para o assunto.
Numa amizade, nós escolhemos a pessoa, sim ou não? A gente escolhe. Já na família, não. Só que na relação com Deus, nós somos da família de Deus, correto? Mas nós também somos amigos de Deus, devemos ser. Então, nós temos uma vantagem. Ao mesmo tempo, nós somos família de Deus e, ao mesmo tempo, nós temos a escolha de sermos amigos de Deus. Já no nosso dia a dia, na família, nós estamos num local que nós não escolhemos. Mas, mesmo assim, nós temos o dever de sermos bons, mesmo em um lugar que não é tão bom. A gente tem a missão de ser cheiroso, mesmo no lugar fedorento. Estou usando uma linguagem simbólica. A missão de ser simpático, mesmo no local que é onde reina a antipatia. Porque se a gente não for o primeiro a dar o passo, sempre vai ser um local péssimo, sim ou não? A pessoa grita, eu grito mais alto. A pessoa amaldiçoa, eu amaldiçoo mais ainda. A pessoa se intriga, eu me intrigo mais ainda. Ou seja, a família não pode ser um campo de guerra. Ela deve ser um campo de quê? De perdão, de misericórdia, de reconhecer os nossos defeitos. Se a gente não lutar pela nossa família, quem é que vai lutar? Ah, na minha família eu tenho um drogado. Mas esse drogado pode ser um futuro santo. Na minha família eu tenho um alcoólatra. Esse alcoólatra pode ser futuramente a pessoa que não é mais um alcoólatra. Não defina a pessoa da sua família pelo pecado que ela tem hoje. Diga para o seu irmão, a pessoa da sua família, olha para a pessoa que está no lado, diga, a pessoa da sua família não é definida pelo pecado que ela tem hoje. Quem a gente tem a mania de dizer assim, né, da pessoa, né? Lá vem ali o drogado, lá vem ali o bebarrão, lá vem ali a prostituta, lá vem ali o gay, lá vem ali a fofoqueira, lá vem ali... Não, nós não podemos definir a pessoa pelo pecado dela. A pessoa, antes de tudo, ela é um filho amado de Deus. E é o amor de Deus através de nós que liberta as pessoas. O que o amor de Deus não fizer através de nós, não é a nossa cara feia, não é a gente estar falando mal que vai libertar, não. Tudo tem jeito para o poder e a graça de Deus. Tudo. A pior pessoa desse mundo tem jeito. Ah, mas a pessoa aprontou todas, foi presa 3 vezes, 4. Ela já matou, ela já roubou. Ela tem jeito. Vários santos da igreja já fizeram coisas mais malignas possível. Tem santos na igreja que já foram prostitutas. Santa Egípcia era uma prostituta. E se tornou uma das maiores santas. Por exemplo, Santo Agostinho, ele vivia junto com a mulher. E se tornou um dos maiores santos da igreja. Santo Agostinho. Então, se nós olharmos para a história de vários santos, alguns nunca cometeram pecados grandes, mas teve outros que tinham uma vida tão imoral que a gente fala assim, esse daí vai preto para o inferno e nunca tem jeito. E se tornaram o quê? Grandes santos. Santa Rita, por exemplo, quem conhece a história de Santa Rita de Cássia? Ela tinha vontade de ser o quê? Freira. Ela não conseguiu ir logo para o convento. E ela acabou casando. O marido dela, ele era estúpido, batia nela. Ela desistiu do esposo dela, sim ou não? Não. E aquele homem estúpido, um cavalo em forma de gente, se converteu e morreu convertido. Ela teve 2 filhos com esse homem. E antes dele morrer, óbvio, ele se converteu.
Mas ele foi o quê? Porque ele aprontou muito, mesmo ele se convertendo, às vezes tem consequência, né? E ele tinha cometido muitos erros graves, ele era muito perigoso. Se vingaram dele, mesmo depois dele se converter, mataram ele. Os filhos queriam se vingar. O que aconteceu? Depois que os filhos cresceram, Santa Rita falou assim: se é dos meus filhos cometerem um pecado grave de matar alguém, que Deus tire eles. Os filhos adoeceram e os dois morreram. E o que aconteceu? Santa Rita fica viúva, sem nenhum filho mais. Ela vai pedir para entrar no convento, mas não é aceita porque já é de bem idade. O que acontece? Por milagre, ela aparece dentro do convento, como se fosse dormindo no convento, num canto lá. Como ela aparece deitada lá no convento, ninguém explicou como é que aquela mulher entrou num muro que tinha, acho que mais de 2 metros, quase 3. Por um milagre, ela apareceu lá deitada, os portões era impossível ela entrar, impossível mesmo, porque era como se fosse montanhas o local que estava, e um muro enorme. As irmãs foram obrigadas a aceitar Santa Rita. Aquela mulher se tornou uma das maiores santas da igreja e depois recebeu a chaga de Cristo na testa. A chaga ficou tão podre que as irmãs não aceitavam ficar cuidando dela. E fedia demais aquela chaga. E isolaram ela num quarto. E quando ela morreu, aquela chaga exalava um perfume tão forte de aroma que todos que estavam no velório sentiam aquele perfume enorme. Então essa mulher fez o quê? Ela não desistiu da família dela. O marido que era violento, praticamente um assassino, e ela fez o quê? Não desistiu do marido. Não desistiu dos filhos. Não desistiu da vocação dela. Não desistiu da santidade. A gente pode desistir? Santa Mônica também não desistiu de Santo Agostinho. Viu o que ele aprontava e rezou durante mais de 20 anos por ele. Ela pediu que ele fosse apenas o quê? Batizado. Só que ela rezou muito. Ele não só foi batizado. Foi batizado, se tornou padre, bispo, santo e doutor da igreja. Valeu a pena, sim ou não? Diga para o seu irmão, não desista. Quanto mais demorar, é porque a graça será maior. A gente não pode desistir, gente. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca desistir da santidade. Nunca. Deus nos quer não apenas convertidos. Deus nos quer, diga comigo, santos. E se Deus quer, ninguém pode impedir. Aliás, só uma pessoa pode impedir. Só uma pessoa pode impedir, diga comigo. Só se eu não quiser. Se eu não quiser ser santo, Deus não vai me obrigar a ser santo. São Felipe Neri dizia assim para Jesus, né? Jesus, me faça santo, nem que seja na porrada. Ele queria dizer o quê? Que se ele endurecesse o coração dele, que Deus enviasse cruzes para ele mudar de ideia, né? Porque como a gente tem aquele ditado, né? Se não vai pelo amor... E o que quer dizer isso? É porque Deus vai deixar de amar a gente? Não. É porque tem pessoas que Deus chama assim, ei, vamos para a igreja, vamos rezar. E a pessoa, não, deixa para depois. Depois. Amanhã. Aí depois a pessoa começa a perder o dinheiro que tem, ela começa a descobrir uma doença grave, ela pega uma depressão. Foi Deus que castigou? Não. Deus apenas não quer perder o filho amado dele, e ele diz, aquele meu filho está num sono tão grande da morte, que qualquer hora ele pode ir para o inferno. Eu vou permitir algumas cruzes pesadas para que ele desperte, para que ele se acorde.
Infelizmente, há pessoas que mesmo na dor não se acordam. Que mesmo na cruz, no lugar de dizer assim, meu Deus, eu preciso voltar para ti. Na hora da cruz faz o quê? Diga comigo, se revolta. E fala assim, o que eu fiz para merecer isso? Tanta gente ruim. E a pessoa não percebe o quanto ruim ela é, né? Meus irmãos, nós precisamos perceber o quanto ruim nós somos. E o quanto bom Deus é. Se a gente não percebe a nossa ruindade, nós nunca seremos santos. Se a gente só vê ruindade nos outros, a gente nunca será santo. E ruindade não é porque a gente matou, roubou, a gente engana os outros. Não. Mesmo alguém sendo bem bonzinho, quanto mais a gente reza, a gente vai perceber que em nós... Por exemplo, ontem eu estava vendo uma criancinha. Acho que vocês já viram aquela criancinha, esqueci o nome dela. Sempre passa às vezes no Reddit, passa em outros canais no YouTube. Uma meninazinha que tem uma doença rara. Acho que ela tem 6 anos de idade. Algo assim, né? E ela, quando foi com... Estou já terminando, viu? Quando ela dá as entrevistas, não foi a primeira vez que eu vi a partilha dela junto com a mãe dela, né? Quando ela estava falando, e o padre lá do lado dela, ela falou assim, quando foi para ela ser batizada, ela ia fazer 6 anos, prepararam para ela ser batizada, ela foi ser preparada para o batismo, aí deram o celularzinho dela, ela foi pesquisar o exame de consciência para a criança. Aí, antes de ser batizada, ela foi lá para o padre, né? Ela falou, padre, eu queria me confessar. A menina de 6 anos, que ela foi ver como é que uma criança se confessava. Aí o padre, não, filha, mas é uma criança, você não se batizou ainda. Então você não pode se confessar, só pode confessar depois que é batizado. E tem idade, né? Pelo menos depois de 7 anos, 8, e já é batizado. Ela, não, mas eu quero me confessar. Aí o padre deu um jeito e falou, não, eu vou te ouvir, você vai conversar e falar o que você acha que é pecado, né? Aí o padre não podia atender ela de confissão, mas conversou com ela, foi falar as coisinhas que ela achava que era pecado. E o padre falou assim que ela tinha uma consciência tão grande da ruindade dela, uma criança de... e tinha consciência do mal que tinha dentro dela. E cada vez mais que ela se aproxima de Deus, hoje eu acho que ela tem 7 anos, ou é 8, ela tem consciência. E olha o grau de proximidade que ela tem de Deus. Por exemplo, ela não pode ir para aniversários. Geralmente porque ela tem alergia a várias coisas. Tipo essas bolas de encher. Né, os balões, né, as bexigas. Aí várias vezes ela não sabia, mas a mãe dela sabia, depois foi explicando para ela que não podia. Aí teve uma vez que chegou em cima da hora falaram, ó, vai ter bexigas lá, balões, e você não vai poder ir, falou para ela. Aí ela falou, tudo bem, mamãe. Aí pegou as comidinhas dela e consolou a mãe dela e foi comer e fez uma festa. E a mãe dela ficou arrasada e ela super feliz com a comidinha dela e pronto. Ou seja, ela é um exemplo de paciência para a mãe dela. Tudo que acontece, ela se conforma. Ela vai para um canto fazer uma live no Reddit, em outro canto, Santo Flor, vários no YouTube. Aí ela vê várias comidas ali que ela não pode comer. Ela simplesmente nem olha, porque ela sabe que não pode, senta lá, dá entrevista tranquilo. Coisas que às vezes a gente tem 40, 50 anos, não tem a maturidade e a compreensão. Isso é o quê? Uma graça de Deus, sim ou não? Porque não é normal para uma criança. Uma criança iria fazer o quê? Um escândalo, choro sem fim e espernear. Isso é profundamente um milagre de Deus na vida de uma criança. Ou seja, nós precisamos pedir a Deus essa graça
Sem a graça, nós não somos capazes de fazer nada. Em João 15, Jesus fala, diga comigo, sem mim, nada podeis fazer. Por exemplo, tem sentido, é uma graça vocês estarem aqui. Vocês estão no interior, vocês podiam estar agora em casa, se balançando, indo para algum canto se divertir. Só vocês virem para cá já é uma graça de Deus. É Deus que os atrai para cá. A gente vir em missão para cá, qual é o sentido de vir para cá? Pegar um carro, vir para cá, falar, cantar. Se a gente não crê no sobrenatural, tem sentido? Tem? Falar, vocês ouvir, isso é só para quem crê. É ou não é? Porque senão não tinha sentido. Vocês creem que há algo sobrenatural que acontece. Porque senão não teria sentido nenhum. Ouvir 4 pessoas, 3 criaturinhas aqui. Quem nós somos aqui? Não somos ninguém. E vocês virem aqui. Isso é algo totalmente de Deus. E bendito seja Deus pela fé de vocês, que abrem o coração, que vocês vêm até aqui e dizem, Senhor, eu quero hoje ser tocado. E eu vou até lá, porque eu sei que Tu tem algo para mim. Eu não sei nem quem é esse povo que vem, mas eu sei que eu vou me encontrar, não é com esse povo. Eu vou me encontrar com quem? Com Deus. Não importa quem vem. O que importa é que eu vou me encontrar com quem? Contigo. Vocês podem se encontrar com Deus em casa também, sim ou não? Mas vocês também querem ter um encontro com Deus junto com os irmãos. Porque sozinhos nós também não conseguimos ir muito longe. Quem vive isolado, diga comigo, quem vive isolado desanima e se perde pelo caminho. É por isso que Deus nos colocou na família, para a gente não viver isolado. Se a gente se fere, pede perdão. Se o irmão não perdoar, aí o azar é dele, né? Porque quem não perdoa não é perdoado, né? Mas você tem que pedir perdão a quem você feriu. Quando você está ferido, também pedir perdão. O perdão é o lugar de encontro com Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.